Como me sentir produtiva sem me sobrecarregar? Esse é o tema da reunião de hoje, sábado 23 de agosto de 2025. Seja muito bem-vindo a mais uma reunião da comunidade Divas. Uma reunião que acontece todos os sábados às 8 horas da manhã. E para participar ao vivo, basta estar na comunidade Divas, que é um grupo de WhatsApp, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso você queira entrar e fazer parte desta comunidade. Uma comunidade que decidiu desenvolver-se, se conhecer e, obviamente, crescer, ter mais prosperidade em todas as áreas da sua vida. Todas essas reuniões, elas são gravadas, eu deixo aqui no YouTube, no DivaFlix, que é essa é a 20ª reunião. Já tem 20 reuniões gravadas. Todos os sábados, às 8 horas da manhã, essa reunião acontece. Quanto conteúdo já está lá disponível e gratuito para que você acesse. E assim, tenha mais conhecimento, mais consciência. Quanta contribuição essas reuniões podem ser na sua vida. Como seria maratonar esses conteúdos e expandir a sua consciência para trazer mais leveza, mais responsabilidade para a sua vida. E assim, obviamente, crescer, prosperar, se desenvolver. Não preciso nem lembrar, né? Se inscreve no meu canal para apoiar esse canal, para que mais e mais pessoas acessem esse conteúdo. Quantas de vocês terminam o dia exaustas e, ao mesmo tempo, se sentem insuficientes, como se não fiz tudo o que precisava ter sido feito? Se sentem sobrecarregadas e, ao mesmo tempo, sente que não fez nada. Se sentem improdutivas. Parece que correu e não saiu do lugar. Será que só eu já senti isso na minha vida? Tenho certeza que você que está aqui também se conecta com essa informação. Antes de entrar no tema, deixa eu me apresentar, que graças a Deus sempre tem gente nova por aqui. Meu nome é Edivarice Burgo de Godoy Bueno, sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Santa Bárbara do Oeste. Sou mentora de consciência, terapeuta, desde 2019. Eu sou escritora de 2 livros, Mulher, Mãe, Dona de Mim e Mulheres Além do Tempo. Sou casada com o Emerson, há quase 21 anos. Tenho o Evandro, de 18, e a Elisa, de 16 anos, né? 2 filhos, um casal de filhos. E estou aí, desenvolvendo-me desde 2019 e ajudando outras pessoas a também aumentar o seu nível de consciência, expandir, se conhecer, para que a partir daí construa a sua vida de um modo totalmente diferente. Porque nós não somos escravos do que a vida nos apresenta. Nós somos co-criadores da nossa realidade. Então, quanto mais presentes e conscientes nós estamos, mais a vida se direciona porque a gente escolhe para nós. Sou criadora de um método que eu chamei de DIVAR. É um método de desenvolvimento emocional, no qual conduz a pessoa para esse desenvolvimento. E quem aqui já deitou na cama depois de um dia exaustivo e sentiu culpa por não ter dado conta de tudo, por não ter feito isso ou aquilo? Hoje nós vamos aprender a diferenciar produtividade de sobrecarga e descobrir como mudar esse jogo e levar uma vida muito mais leve, mas ao mesmo tempo produtiva. E para falar desse assunto, a primeira coisa que nós precisamos é desmistificar a produtividade. Porque muita gente tem ideia de que produtividade é estar o tempo inteiro ocupado, o tempo inteiro fazendo alguma coisa. E muitas vezes a gente é muito mais produtivo não fazendo nada. Vou explicar, calma aí.
Então, produtividade não é estar ocupada, estar sempre fazendo alguma coisa, estar sempre em movimento, sempre agindo. Produtividade não diz respeito à quantidade de coisas que se faz, e sim a qualidade e a intenção das coisas que você faz no seu dia a dia. Isso sim traz produtividade. A produtividade, ela diz respeito às ações que te motivam, que fazem a sua vida andar, que fazem a sua vida evoluir. Então, não diz respeito ao número de tarefas. Eu posso fazer 10 tarefas de modo automático, correndo, esbaforida, e ao mesmo tempo me sentir vazia, e ao mesmo tempo não sair do lugar. Fazer tarefas que simplesmente é por fazer. Não tem um objetivo por baixo disso. E ao mesmo tempo, e eu posso, né, de outra forma, em contrapartida, me sentir altamente produtiva e realizada fazendo uma ou duas tarefas, exclusivamente, né, sem essa coisa de agitação, né, fazer pausadamente, conscientemente. E isso vai me trazer uma sensação de realização muito maior do que esse monte de tarefa que muitas vezes a gente acha que precisa, mas na verdade não precisa. Deixa eu só parar a apresentação para ficar maiorzinho aqui para vocês. Para falar dessa sobrecarga, eu gostaria de trazer para vocês algumas armadilhas que são ótimas para que nós nos sentimos sobrecarregados. Primeiro, confundir urgência com importância. Muitas vezes a gente traz para a nossa vida coisas assim, isso é urgente, mas na verdade era só importante. E com isso, a gente acaba vivendo uma vida de apagar incêndios. Eu estou sempre apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio. E ao invés de eu parar, observar e entender o que é essencial, o que realmente vai dar resultado lá na frente. Que muitas vezes a gente traz para a urgência, para eu tenho que fazer agora, coisas que não são importantes, coisas que não são nossas, coisas que alguém mais pode fazer. Isso é uma armadilha. É uma armadilha porque a gente acaba nos sobrecarregando. A gente poderia deixar para depois, poderia fazer com mais calma, mas a gente traz esse senso de urgência do tem que ser agora e acaba sobrecarregando o nosso dia, a nossa emoção. Porque muitas vezes não dá tempo de fazer agora, muitas vezes não é o momento, muitas vezes eu não estou emocionalmente preparada para aquela atividade. E tem isso também, né? Principalmente as mulheres, né? Nós somos cíclicas. E tem época da nossa vida que tem tarefas que a gente não dá conta. Que a gente melhora, a gente... Opa, deixa eu fazer isso semana que vem. Que semana que vem eu estou num período melhor aqui, que eu vou conseguir fazer isso com mais leveza, né? Hoje vai ser pesado eu fazer isso. Então, o se conhecer é muito importante na hora de estabelecer as metas, os objetivos, o que a gente quer e principalmente o que a gente vai fazer ao longo do nosso dia. Então, se conhecer é muito importante. Então, confundir urgência com importância é extremamente importante. É extremamente primordial para que a gente não sinta sobrecarregada com as tarefas do dia. Segunda armadilha, querer agradar todo mundo. Quantas e quantas vezes a gente está ali, né? A gente definiu, eu vou fazer isso hoje. A gente está lá fazendo alguma coisa e vem uma outra pessoa e pede algo para a gente. Aí a gente não consegue falar não, porque, coitadinha, né? Pediu para mim. Não dá para eu falar não para essa pessoa, ela é tão legal. E eu abro mão do que eu estou fazendo para fazer algo para essa pessoa. Então, o não saber diferenciar, né? Não saber dizer não, ou querer agradar as pessoas, também acaba sendo uma armadilha,
para a nossa sobrecarga. Porque você tinha uma urgência, você tinha ali uma prioridade, e aí você abre mão da sua prioridade para fazer outra coisa, e aí você se sobrecarrega, porque aquela atividade sua vai continuar lá por fazer. E aí você se sente sobrecarregada por ter que lidar com isso aí. Terceira armadilha, autoexigência desmedida. Eu preciso dar conta de tudo, eu preciso ser perfeita. Sabe aquela teoria, né, da mulher polvo? Eu quero até olhar na carinha de vocês. A mulher polvo, né? Vocês já ouviram falar? A mulher polvo, ela dá conta de várias coisas ao mesmo tempo. Ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Vocês já ouviram isso? Deixa eu contar para vocês. É mentira. A mulher, ela consegue ter um foco distribuído, uma atenção distribuída. Ela consegue perceber as coisas mais facilmente. Mas fazer é humanamente impossível. Todos nós fazemos uma coisa de cada vez. Então, essa ideia de mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo só serve para sobrecarregar as mulheres. Porque daí elas não conseguem e se sentem a estranha do pedaço. E isso eu falo de experiência própria, né? Porque lá em 2017, 2016, eu era essa mulher que tentava dar conta de tudo. Eu acreditava que mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E eu me exigia essa postura de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de ser essa mulher povo, essa mulher que dá conta, que consegue. E o que acontecia? Eu ia dormir super sobrecarregada e com a sensação de que eu não tinha feito absolutamente nada. Qualquer semelhança, né, mera coincidência. Não sei se acontece aí com vocês, mas era muito comum no meu dia a dia. Eu estava sempre com pressa, não fazia nada com calma. Sempre correndo, sempre apressando as crianças. Vamos, estamos atrasadas. Sempre apressando todo mundo, sempre querendo as coisas de imediato. E com isso eu só me sobrecarregava. Só me sentia sobrecarregada. Alguém aqui se assemelha a isso? Ou é só eu mesmo? Eu exigia de mim. Eu exigia que tivesse tudo perfeito, eu exigia que tivesse tudo certinho. Eu me comparava demais. Não sei se vocês estão aí nessa vibe de se comparar. De repente você olha lá, uma mulher bem-sucedida. Olha só a carreira que ela construiu. Queria ser assim. Começa a se comparar. Ou você olha aquela mãe exemplar que tem os filhos todos alinhadinhos, todos comportadinhos, bem educadinhos. E você fala, queria ser assim. E aí você começa a se exigir, né, perfeição em todos os aspectos da sua vida. Olha só como ela cuida do corpo dela. Olha só que pele maravilhosa, que cabelo. Eu queria ser assim. Você fica se comparando e se exigindo perfeição em todas as áreas da sua vida. Eu não estou dizendo que você não pode olhar para todas as áreas da vida, mas você não pode querer ser perfeita em todas as áreas da sua vida. E muito menos querer ser essa mulher povo que faz várias coisas ao mesmo tempo. Porque isso, além de ser ilusório, não é possível, né? Humanamente falando, né? Nossa mente não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E ao tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, você vai se sobrecarregar e nenhuma das coisas vai ficar bem feita. Vai ficar tudo mais ou menos. Não sei se vocês já fizeram esse teste, mas fica tudo mais ou menos. Não fica nada perfeito. Então, nós vamos conversar aqui mais para frente a respeito disso aí. E a quarta armadilha, que na verdade ela é responsável também pelas outras três, é o não se organizar. Sabe aquela coisa de sair da cama e vamos ver o que eu vou fazer hoje? Vamos ver o que o dia reserva para mim hoje? Essa surpresa, vamos ver o que vai acontecer? Isso detona não só a mulher, como qualquer pessoa. O não ter uma agenda organizada, né? O não ter uma rotina pré-estabelecida, não ter tarefas definidas ao longo do seu dia,
te sobrecarrega, te tira... Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu só ver aqui o que a Nancy falou. Se comparar é uma armadilha mesmo. Nem podemos saber qual foi o turbilhão que a outra pessoa precisou vencer. Exatamente. E a gente nem sabe a vida dela, né? Muitas vezes. Tem algumas pessoas que a gente conhece, que a gente sabe um pouco da vida, mas não sabe tudo. Né? De repente, ali na nossa frente, ela está perfeita, linda, bela. Mas dentro, emocionalmente, ela está destruída. De repente, a gente vê os filhos todos alinhadinhos, todos bonitinhos, mas em casa, a pessoa é uma carrasca com os filhos. É uma autoexigência grande, os filhos estão todos bloqueados de tanta pressão que sentem pelos pais. A gente não consegue ver tudo. Então, se comparar é uma armadilha terrível, não só para sobrecarga, mas para muita coisa na nossa vida. Não se comparem. Estamos falando da organização. Então, não ter o seu dia organizado, pré-organizado, também traz essa sobrecarga, porque você vai confundir as urgências com as importâncias, você vai dizer sim, sem perceber que você não tinha tempo para fazer isso hoje para outra pessoa, e você, de certa forma, vai se cobrar por não ter feito o que tinha que ter sido feito. Então, estabeleça uma agenda, estabeleça uma rotina, que isso vai trazer leveza para o seu dia. E agora eu pergunto para vocês que estão aqui. Qual dessas armadilhas mais pega você hoje? Você anda deixando as suas tarefas de lado para cuidar de coisas de outras pessoas, né? Não saber dizer não, querer agradar todo mundo? Ou você está sempre apagando incêndio, não consegue focar no que é essencial para a sua vida? Ou você tem se exigido ser perfeita, querendo ser essa mulher boa, fazendo várias coisas ao mesmo tempo? Qual que é o maior problema de vocês? Com agenda, né? Não tem agenda, eu faço as coisas conforme vai dando vontade. Agenda. Esse é o meu enrosco. Não consigo, mas quero fazer. Preciso de dicas práticas. Vivo dizendo sim para outras pessoas. A Márcia falou que é agenda também. Sou a bombeira do chefe. Bombeira-chefe, tá. Vive apagando incêndios, né? Uhum. Joia. Mais alguém que dá me dizer aqui qual é o seu caso? Vamos agora para uma outra parte aqui da nossa reunião. Né? Como que eu posso me sentir produtiva? Me sentir mais produtiva? É que eu vou passar alguns passos muito importantes para você trazer para o seu dia. O primeiro deles é a clareza. Quem sou eu? Quais são as minhas responsabilidades aqui? Né? Se eu estou na minha casa, quais são as minhas responsabilidades da minha casa? Quais são as minhas responsabilidades como mãe? Quais são as minhas responsabilidades como esposa, como profissional, se eu estou falando do trabalho? Quais são as minhas prioridades aqui, as minhas responsabilidades? Quais são as minhas tarefas? Quais são as minhas necessidades pessoais? Então, o autoconhecimento vem respondendo todas essas dúvidas, né, essas questões que eu acabei de fazer, e trazendo uma clareza para a nossa vida. Que muitas vezes eu tenho meus filhos todos casados e eu estou preocupada em lavar a roupa deles, passar, cozinhar, cuidar da vida deles, mas não é mais minha responsabilidade a vida deles. Estou preocupada se acordou no horário para ir para o trabalho, se fez isso ou se fez aquilo. Então, quais são as minhas responsabilidades neste ou naquele ambiente? Será que eu não estou querendo cuidar da vida de outras pessoas e deixando a minha de lado? Quem sou eu nesse rolê aqui, nessa história? Então, se conhecer se torna fundamental. Quanto mais clareza eu tenho de quem eu sou, quais são as minhas responsabilidades, quais são as minhas tarefas e as minhas necessidades,
mas eu consigo dar um norte para a minha vida e fazer o que precisa ser feito. Porque quando eu passo um dia fazendo coisas para outras pessoas, eu me deixo de lado. E ao me deixar de lado, vem essa sobrecarga. Porque quando eu me cuido, né, eu coloco uma alimentação saudável, um exercício físico, uma pausa intencional, que nós vamos falar disso também, né, mais momentos de presença, o não sobrecarregar, colocar poucas atividades para eu fazer, a vida fica mais leve e, consequentemente, eu fico melhor. E eu ficando melhor, eu consigo fazer mais. É ilusório a gente pensar que fazer uma coisa eu vou me sentir bem. Não, quanto menos coisa você fizer, melhor você fica. E quanto melhor você fica, mais produtiva você fica. Lembra lá do conceito de produtividade? Fazer coisas que fazem sentido. Coisas que têm a ver com a gente. Outra estratégia. Presença. Faça uma coisa de cada vez, com atenção plena no que você está fazendo. É muito comum uma pessoa estar fazendo uma coisa pensando em outra. Né? No coach, quando a gente vai trabalhar, principalmente pessoas que trabalham fora, a gente fala, né? É muito comum a pessoa estar no trabalho pensando nas coisas da casa. E lá na casa, pensando nas coisas do trabalho. Isso detona qualquer mente humana. Né? Tira a sua produtividade, tira o seu foco, tira a sua atenção e, consequentemente, você não é produtivo. Então, presença se faz necessária em todo e qualquer lugar. Então, se eu estou, sei lá, fazendo uma comida, eu estou fazendo uma comida. Sempre que a sua mente vagar, você traz ela de volta. Traz ela de volta nesse momento de fazer a comida. Atenção plena. E quanto presente e consciente você está no momento no que você está fazendo, melhor vai ficar aquilo que você está fazendo. Você não vai entrar nesse piloto automático. Será que eu pus sal? Será que eu não pus sal? Ou põe 2 vezes o sal, porque não percebeu, não lembrou que já tinha posto. E muitas vezes tem que refazer. Quantas vezes a gente faz uma coisa e não ficou bom, tem que refazer? Isso é perder tempo, né? Perder produtividade. Então, estar presente e consciente no que você está fazendo vai te trazer maestria, né? Você vai fazer aquilo muito melhor. E fazendo aquilo muito melhor, você vai se sentir melhor, né? Você vai se sentir mais produtiva. Você vai perceber a sua ação sendo realizada. Então, presença e consciência. Ah, mas eu ponho a comida para ferver, eu tenho que ficar esperando lá, isso é muito chato, eu não posso ir arrumando uma cozinha? Pode, mas lembra que a sua função naquele momento é cozinhar. Então, conseguir arrumar lavar alguns pratos é plus, beleza, muito bom. Mas a sua responsabilidade naquele momento é a cozinha. Então, o seu foco é o cozinhar. Existe essa diferença. E quando você traz essa leveza de é isso que eu estou fazendo agora, essa é a prioridade, este é o momento de fazer isso, fica muito mais leve, fica muito mais produtivo, porque você faz com mais qualidade e as pessoas percebem. Se você senta para brincar com uma criança, por exemplo, mas pensando em outras coisas, a criança sente que você não está ali. A criança sente que está sendo posto de lado. Então, como seria hoje se você focasse no que você está fazendo com 100% de atenção plena? Nós fomos condicionados a deixar nossa mente vagar, vai para presente, passado, futuro, o tempo todo fica um balaio de gato aqui dentro da nossa mente. Nós precisamos mostrar para ela que estar presente e consciente traz leveza, traz consciência e, consequentemente, produtividade, porque a gente vai fazer muito melhor aquilo.
Quantas vezes a gente está conversando com uma pessoa e não está nem ouvindo o que ela está falando? Querer fazer coisas ao mesmo tempo é pura ilusão. A gente não consegue aproveitar 100% daquilo. Então, traz presença e consciência para a vida de vocês, que vai ficar tudo muito mais leve e produtivo. E a terceira estratégia é as pausas conscientes. Então, você vai trazer clareza para o seu dia ali, né? Quem você é e quais são as coisas que você quer fazer na sua vida. Aí você vai definir uma agenda. Quando eu vou fazer isso, quando eu vou fazer aquilo. Vai levar isso, né, para a sua rotina, considerando pausas estratégicas. Pausas para descanso. Porque a pessoa que traz para si que produtividade é fazer várias coisas, é fazer muitas coisas, eu preciso fazer, ela tem essa necessidade, ela não consegue, aliás, descansar. Não sei se é o seu caso, mas eu, lá em 2016, se você falasse, senta nessa cadeira, relaxa um pouquinho, toma um café, que daqui a pouco eu venho te atender, em qualquer lugar, eu não sentava. Não, vou ficar aqui em pé mesmo, no sentido assim, se eu ficar em pé, a pessoa vai me atender mais rápido. Eu tinha essas neuras, né? De achar que mostrar a minha impaciência, a pessoa ia me atender mais rápido. E eu não me permitia relaxada, não me permitia sentar, tomar um café, observar a natureza, coisas que são extremamente importantes para a nossa conexão com a gente mesmo, para trazer clareza para o nosso dia. Então, coloque na sua rotina, nem que seja somente 3 vezes no dia, mas eu vou parar para respirar. Eu vou parar para tomar uma água bem calmamente, pensando em nada. Eu vou parar para observar os pássaros na natureza. Eu vou parar para observar as flores balançando, o movimento do vento na árvore. Parece coisa boba, né? Nossa Senhora, tem tanta coisa para fazer. Eu vou ficar aqui parada olhando para a planta. Faça isso, você vai trazer consciência para o seu dia. E você vai trazer essa leveza que é tão necessária. Quando eu estava nessa vida louca aí de fazer, eu tive um problema no meu pé. E eu precisei fazer fisioterapia. E a hora que eu chegava no fisioterapeuta, tinha aquele monte de gente, eu tinha que esperar chegar a minha vez. E pensa numa pessoa agoniada, com um monte de coisa para fazer em casa, tem que ficar aqui sentada, parada, esperando. Aquilo, sabe, me dava uma angústia, uma coisa assim, que não, acho que não vou fazer esse negócio, não vou fazer. Aí eu olhei do lado, tinha uma mulher lendo um livro. Eu olhei e falei assim, nossa, faz tanto tempo que eu não leio um livro, isso naquela época, né, gente, que hoje é todo o tempo inteiro com livro. E eu lembrei, né, da minha época, né, de quando eu comecei a ler, que eu sempre gostei de livro, que eu ia na biblioteca, que eu pegava livro, né, quando criança eu sempre estava com o livro na mão, quando eu trabalhava, eu sempre tinha um livro, eu ia lendo, voltava lendo, né, o tempo que eu tinha livro, eu sempre estava lendo, eu falei, nossa, eu vou ter que enfrentar essa fila aqui mesmo, né, vou ter que esperar. Como seria se eu lesse? Eu vou voltar, assim vai ficar mais leve para mim. E aí eu saí, né, da fisioterapeuta aquele dia e passei na biblioteca, renovei lá a minha ficha, biblioteca municipal, né? Não preciso comprar livro, vou pegar na biblioteca. E eu pedi uma indicação para ela. Mas faz tanto tempo que eu não leio, eu quero voltar a ler. Que livro você me indica? Ela mostrou uma prateleira lá, escolhe um desses aqui. E eu peguei O Vendedor de Sonhos. E nesse livro ele fala muito da pausa estratégica. Né, de uma forma diferente, mas ele fala de observar a natureza, de ter presença. E quando eu li essas coisas, foi exatamente isso que eu pensei. Com tanta coisa que eu tenho para fazer, você acha que eu vou ficar olhando para a natureza? Que coisa mais besta. Não vou fazer isso, não. Mas à medida que eu fui lendo o livro, eu falei assim, custa tentar, né?
E aí eu percebi o quanto nos alivia o simples fato de você descansar, relaxar, se permitir. Nós temos a falsa ideia de que tudo está no nosso controle, de que nós estamos no controle de tudo na nossa vida. De que se nós não estivermos atentos e alertas, algo pode acontecer. Mas a verdade verdadeira é que a gente não controla absolutamente nada. O que a gente controla é somente a nossa mente, a nossa respiração, a nossa energia. E muitas vezes nós não colocamos foco nisso. Nós queremos controlar o filho tem que agir assim, o marido tem que fazer assado, meus amigos, né, eles têm que ser assim, tem que ser assado. Se não fizer assim, eu não gosto de você. Umas coisas assim, infantilizadas, o tempo inteiro olhando para o outro e querendo controlar tudo. Se não sou eu nessa casa, quem aqui nunca disse isso? Se não sou eu nessa casa, nada funciona. Traz algumas crenças, né? Estou adiantando o assunto, né? Essa é a próxima parte. E não traz esse momento de conexão com você mesmo. Quantas e quantas vezes, por falta de conexão com você mesmo, você perde o maior tempão com coisas que não eram para você. Aquela clareza, sabe, que eu falei lá no início? Você só consegue quando você relaxa, quando você para se observar, para entender o que está acontecendo dentro de você. Então, as pausas estratégias, elas são fundamentais para trazer essa leveza, para trazer a clareza e, principalmente, produtividade. Para não perder tempo com coisas que não fazem sentido para a gente. Tudo bem até aqui? Na semana passada a gente falou, né? Por que eu não faço o que eu tenho que fazer? Então, quais são as prioridades na sua vida? Né? O que realmente é importante para você? Elenque 3 prioridades. Escreve aí no seu caderno. Quais são as minhas prioridades? O que é importante para mim? O que eu estou fazendo a respeito disso? Quando que eu vou fazer isso? Põe na agenda. Eu mando na minha agenda manda em mim. Já falei isso em outras reuniões para vocês. A hora que está na agenda, faça acontecer. Eu já falei bastante para vocês, mas é bom sempre reforçar. 5% do tempo somente nós estamos conscientes. Os outros 95% nós estamos no piloto automático. Então, nós precisamos usar esses 5% para mudar esse piloto automático, para que esse piloto automático não seja um carrasco, para que esse piloto automático não seja um punidor, que muitas vezes a gente, ao longo da nossa vida, adquiriu algumas crenças de primeiro o trabalho, depois a diversão. Como se uma coisa fosse completamente diferente da outra. Mas será que eu não posso trabalhar com algo que eu gosto? Será que eu não posso me divertir trabalhando? Será que realmente são coisas totalmente separadas desse jeito? Primeiro o trabalho, depois a diversão. Será que é separado desse jeito? Como eu posso trabalhar de forma mais leve, mais divertida? Tem algumas programações inconscientes que a gente recebeu ao longo da nossa vida que não fazem mais sentido para a gente. E a gente continua carregando. Aquilo que eu falei antes, né? Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Será mesmo? Será que não é você que está puxando responsabilidades para você, para se mostrar produtiva, para se comprar, né? Para se sentir amada, de repente, pelas pessoas? Você puxa para você e daí você se sente sobrecarregado e solta uma frase dessa, ninguém vai fazer. E as pessoas estão lá doidas para fazer.
Uma mentoria que eu participei há um tempo atrás, que ele traz essa realidade, né, de quanto a gente puxa para a gente e depois reclama que está com a gente. E ele fez um desafio, né, da gente começar a soltar. Ó, isso aqui eu não vou mais fazer por você, tá? Isso aqui eu não vou mais fazer por você. Começar a devolver para as pessoas as responsabilidades que a gente pegou. E era um desafio, né? Então, bastante gente participando junto. E incrível a quantidade de testemunho das pessoas agradecendo. Ai, até que enfim, não, mãe? Até que enfim, não, mãe? Porque toda hora você queria fazer isso para mim, eu queria eu mesmo fazer. Ai, obrigado por deixar eu fazer. As pessoas agradecendo. E você está aí nessa sua frase dizendo que se não for você, nada acontece. E as pessoas estão doidas por fazer por elas mesmas. Estão doidas que você pare de fazer. Sabe aquela coisa, a vizinha traz um doce para você que você não gosta. Não faça. Colocar um doce de abóbora, por exemplo. Ah, doce de abóbora, muito obrigado. E você não gosta daquele doce. Mas para ser educado, você agradece. Aí você fora e devolve a vasilhinha para ela e diz assim, estava uma delícia. O que vai acontecer? Toda vez que a vizinha fizer o doce de abóbora, ela vai te trazer. E, na verdade, você não gosta daquilo. E quantas coisas você está fazendo para outras pessoas e as pessoas não gostam daquilo, mas não têm coragem de dizer para você? Como seria desligar e de vez em quando não fazer, para ver a reação da pessoa? Você pode ter certeza que tem muita gente que vai agradecer. Pode não chegar para você e falar, muito obrigado por não ter trazido aquele doce de abóbora demais, viu? Não vai falar isso. Mas por dentro lá, ela está agradecendo. Ainda bem que ela nunca mais trouxe aquele doce. Que eu não gosto. Então, começa a trazer consciência, né? O que você faz pelo outro é realmente pelo outro ou é por você mesmo? Não, eu quero fazer isso por ela, porque quando ela era criança eu trabalhava e eu não conseguia cuidar dela, então agora eu quero cuidar. Então eu vou lá na casa dela para lavar roupa para ela. Será que a sua filha quer que você vá lá na casa dela lavar roupa? Não, filha, eu vou fazer para te ajudar. E ela está falando, não precisa, mãe, não precisa. Mas você vai. Quantas e quantas coisas a gente puxa para a gente, não sendo nosso, e depois solta uma frase do tipo, se não sou eu? O quanto você está querendo se fazer presente na vida do outro, só para poder dizer que você manda nela, você faz por ela, você se sacrifica pela pessoa. Então, começa a trazer consciência para as suas atitudes e principalmente para as programações inconscientes que você traz. Quantas coisas você diz, eu tenho o quê? Já repararam? Lá atrás, quando eu comecei no desenvolvimento humano, eu fiquei horrorizada com o tanto de tenho o quê? Eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Eu tinha na minha rotina. Eu tenho que lavar roupa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que passar, tenho que cozinhar, tenho que passar pano no chão, tem que levar as crianças na escola. E era um monte de tenho o quê? E você sabe o peso que o tenho o quê traz para você? É uma frase simples, né? Eu tenho o quê? Inconscientemente, o tenho o quê é uma obrigação. E tudo que você diz que tem que é pesado. Então, o simples fato de você tirar essa tem o quê do seu vocabulário já vai te deixar muito mais leve. Eu vou passar roupa. Eu vou cozinhar. Eu vou levar meu filho na escola. Eu vou. Eu não tenho o quê. Eu vou. É sutil, mas à medida que você vai tirando esse peso de obrigação, né, que o tem o quê te coloca, fica tudo muito mais leve. Façam o teste. Né? Para mim, funcionou muito.
Eu fazia as mesmas coisas, mas pelo simples fato de não falar mais eu tenho o quê? Tirou o peso da obrigação e aquilo passou a ser simplesmente uma tarefa. Existe uma diferença muito grande numa obrigação de uma simples tarefa. O tempo que eu vou levar é o mesmo, mas o sentimento é outro. Então, as programações inconscientes que a gente traz na nossa mente, muitas vezes elas trazem esse peso. E tem coisas que você diz que tem que, na verdade, não tem. Vamos trazer aqui um exemplo da minha dor principal. Passar roupa. Eu tenho que passar roupa. Será que tem mesmo? E se na hora de secar eu estender ela bem bonitinha, pôr um cabidinho lá, deixar ela secar, e depois dobrar bem dobradinha? Será que não dá para usar assim, sem passar? Tem um montão de roupa que dá, viu, gente? Eu descobri isso. Um montão. Não passo mais calça jeans, não passo mais um montão de roupa. Diminuiu pra caramba. Eu passo agora só o que realmente precisa. Eu venho de uma programação que passava tudo. Tudo, tudo, tudo. Não passo mais pano de prato. Um montão de coisa eu não passo mais. Nancy falou que a mente entende que você está escolhendo fazer isso. Estou vendo meu ferro de passar. Estou vendendo meu ferro de passar. E é verdade. Quantas programações a gente vem com tem o quê e, na verdade, não tem. Tem a programação de, por exemplo, o banheiro tem que ser lavado 2 vezes na semana. E é lavado, tem que lavar. De repente, é uma programação que vem aí da sua família. Só que a realidade lá da sua avó que falava isso, era 12 filhos na casa. Mais genro, mais não sei quem, era quase 30 pessoas dentro da casa usando o mesmo banheiro. Aí tá você, morando sozinha, que lavando o banheiro 2 vezes na semana. Não faz sentido. Então, comece a questionar as verdades que estão ali no tem o que na sua mente. E desligue, né? Se é realmente algo que precisa ser feito, desligue o tem o que e passa a ser uma escolha. Eu escolho lavar roupa agora. Eu escolho arrumar a cozinha. Eu escolho fazer o almoço. Estou trazendo para coisas das casas para ficar mais fácil, mas no trabalho é a mesma coisa. Com criança, a mesma coisa. Eu escolho. O peso é totalmente diferente. Essas programações que a gente traz ao longo da nossa vida, muitas vezes a gente não consegue perceber. Ao longo do nosso dia, a gente não percebe, a gente vai simplesmente repetindo padrões, padrões da avó, da mãe, do pai, de um amigo, a gente repete o padrão sem perceber. E por isso que se faz necessário, vez ou outra, né, procurar por terapia, procurar por autoconhecimento, para identificar, através de técnicas, de ferramentas, identificar e ressignificar, né? Trazer para a consciência e mudar isso. Isso que é o ressignificar, né? Trazer para a consciência e mudar aquela programação. E nas sessões de terapia, a gente faz esse processo, né? Limpa, reprograma, vamos entender o que está acontecendo aqui, por que isso está sendo feito, qual é o sentimento. Muita coisa na programação tem a ver com algo no passado. De repente, assim, uma situação ruim que estava acontecendo na sua casa, estava tocando uma música no rádio, você associou aquela música com aquele coisa ruim dentro da sua cabeça, e agora, toda vez que você escuta aquela música, você se sente mal. E você não sabe por quê. Por quê? Porque tem uma programação que uniu as coisas. Na hora que tocou aquela música, estava acontecendo aquela briga na família. Mas conscientemente, você não lembra. Você só sabe que a música te faz mal. Você só sabe que não gosta de ouvir aquela música. Você olha para uma pessoa e você não gosta dela e não tem a mínima ideia por que você não gosta daquela pessoa, porque você nem conhece ela. Mas eu não gosto dela. Qual é a programação que está aqui na sua mente?
com quem a tua mente associou essa pessoa? Quem essa pessoa te faz lembrar que você não gosta e que você está trazendo para essa pessoa uma realidade que não pertence a ela? Então, tem muita coisa, né, que fica guardada no nosso inconsciente, que se a gente não parar para olhar para isso, a gente segue repetindo esses padrões e ressentindo esses sentimentos. Então, você está cansada, né, de viver ali, sempre exausta, se sentindo improdutiva, fazendo muitas coisas e ao mesmo tempo sentindo que não fez nada. Eu posso te ajudar nesse processo. Nas sessões de terapia, a gente trabalha isso diretamente com as reprogramações inconscientes. E libera, né, o espaço assim, para leveza, para realização e para produtividade. Então, me chama aí se vocês tiverem interesse. E, para encerrar, gostaria de lembrar vocês que ser produtiva não é fazer um monte de coisa. Ser produtiva é fazer o que realmente importa, sem se perder de você mesmo. Então, se você está decidida, né, a ser dona de você, dona de si, escreva, né, aqui abaixo, escreva lá na comunidade, traz essa consciência para a comunidade. Eu sou dona do meu tempo e eu defino as minhas prioridades. É a frase de hoje. Alguma dúvida está aqui? Nancy, já está terminando, olha só. Já é 8h50. As ordens são as benditas crenças limitantes? Sim, são as benditas crenças limitantes, muitas vezes, né? Tem algumas ordens que ajudam a gente, né? Mas a maioria é limitante, infelizmente. A maioria é limitante. Alguma dúvida, gente? Podemos encerrar. Então, resumo geral ali, né? Traz consciência, clareza, quem é você, quais são as suas responsabilidades, o que precisa ser feito, o que é seu, o que é do outro. Vai trazendo responsabilidade, eliminando as dependências emocionais. Dependência emocional é quando a gente sente que precisa fazer algo pelo outro para ter ele por perto. Então, se livra das dependências emocionais, traz pausa consciente para o seu dia, monta uma agenda bem equilibrada em todas as áreas da sua vida, né? Não esquece de nada, principalmente de você mesmo. Põe hora ali para você fazer exercício, põe hora para você fazer a sua alimentação de forma saudável e tranquila, né? Não come correndo, não come em pé, né? Tem gente que nem senta para comer, come em pé para ser mais rápido. Ou come fazendo outras coisas. Então, descansa. Se permita descansar, se permita usufruir da vida. Que eu sempre comento, né? De quando você traz, né, uma meditação para sua manhã, para se alinhar, né? Se integrar com o seu corpo, e perguntar para ele, né? O que se requer para que isso ou aquilo aconteça na minha vida. É impressionante como você ganha produtividade. Você deixa de ficar correndo atrás do próprio rabo, né? Quantas e quantas coisas a gente faz, e não dá em nada, não resulta em nada. E quando a gente traz essa presença, a gente tem um direcionamento. E ao agir daquela forma, tudo se resolve. E quantas coisas estão atormentando a nossa cabeça, nas quais a gente não tem controle nenhum, absolutamente nenhum. Sabe, você com a viagem marcada, preocupada se vai chover? E todo dia a preocupação de olhar na meteorologia para ver se mudou, porque a previsão é chuva. Ai, se vai chover, vai estragar minha viagem. E você preocupada. E você o tempo inteiro olhando a ver se vai mudar. E a data chegando e você vai vendo
se vai mudar, torcendo, vai mudar, rezando para mudar. Criatura, qual o controle que você tem do tempo? Decida, eu estou indo viajar com chuva, sem chuva, eu vou aproveitar do jeito que der. Eu não controlo o tempo. Quanto tempo da sua vida você perde com preocupações nas quais você não tem controle nenhum? Absolutamente nenhum. Pode ser que rezando aconteça, mas eu tenho minhas dúvidas, hein? O que tem que ser é. Vai chover? Não vai chover? Como seria a sua vida se você soltasse esse controle nas coisas que você não controla e permitisse simplesmente ser você? Do jeito que eu sempre termino as reuniões, né? Seja tudo que você nasceu para ser, que Deus te fez para ser. Você vai ser muito mais feliz, muito mais produtiva. Combinado? Vamos trazer mais produtividade para o nosso dia, mais leveza, sem essa sobrecarga, esse peso. Passamos todos um excelente dia. Eu vou encerrar a reunião agora. Quem sentir no coração aí de me procurar para fazer uma terapia, para trazer essas crenças à tona, para a gente detonar elas, vamos fazer isso para que você tenha uma vida mais leve, mais plena, mais abundante, com certeza, muito mais produtiva. Encerrar a reunião. E o pessoal que está aqui ao vivo fica mais um pouquinho, ok?